Até ontem, a fala mais estarrecedora já proferida por um ministro da Supremo Tribunal Federal pertencia ao Barroso, quando ele disse o absurdo de que a Venezuela é uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. Foi tão ridículo, foi tão estarrecedor que alguns dias depois ele teve que se retratar e inventar uma desculpa qualquer. Bom, essa fala perdeu a posição de maior besteira proferida por um ministro da Suprema Corte Brasileira hoje, quando o nosso excelentíssimo, magnânimo defensor da democracia, Alexandre de Moraes, disse a seguinte frase: se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo, diz Moraes a New Yorker. New Yorker, uma revista americana, militante de esquerda. Bom, o Alexandre de Moraes teve a audácia de dizer que se na época dos nazistas existisse o X, o nazismo teria vencido e o mundo teria sido dominado pelo nazismo. Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda quem que é essa pessoa, Goebbels. Goebbels era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes, de Hitler, responsável pela propaganda nazista. Uma das suas mais icônicas frases é a seguinte: dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. Dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. As plataformas de redes sociais são justamente o obstáculo de se ter o controle da mídia. As plataformas das redes sociais dão voz a todas as pessoas, então é a democratização da voz e da informação. Ou seja, é exatamente o oposto do que Goebbels defendia. Se o X existisse na época do nazismo, o nazismo nem sequer teria chegado a se tornar um problema mundial. Teria sido abafado, destruído logo no início, enquanto ainda estava naquele momento incipiente, porque a maioria das pessoas se posicionariam contra ele. Como naquela época não existia rede social e a mídia era controlada pelos nazistas, os nazistas determinavam o que era e o que não era verdade, e conseguiram convencer milhões de pessoas que exterminar judeus era bom. Bom, então Alexandre de Moraes, com essa fala, ele assume o primeiro lugar de pronunciamento mais absurdo. E durante a entrevista, e aqui vem uma parte que preocupa, durante a entrevista dele, ele demonstrou seu viés autoritário, egocêntrico, tá? Megalomaníaco, nesta fala. Plano de ataque contra ele. Abro aspas, Alexandre de Moraes diz: eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele é o protagonista do filme mundial. Tudo gira em torno dele. Então, por isso, ele não poderia defaltar nesse enredo, senão o enredo seria destruído. O trama, o filme deixaria de existir. Nós estamos agora, a cada dia que passa, testemunhando um escalar autoritário dessas pessoas que acham que defendem a democracia ao impor o autoritarismo. E para resumir, se o nazismo tivesse o Alexandre de Moraes, o nazismo teria dominado o mundo. Se o Hitler tivesse a oportunidade de tirar conselhos com Alexandre de Moraes e tivesse Alexandre de Moraes à frente da propaganda nazista ou da mídia, você pode ter certeza que hoje o mundo inteiro seria nazista. Então, numa tentativa, preste atenção, de silenciar, censurar exatamente o que o nazismo fazia. Censurar, perseguir quem falava que o Estado não concordava, exterminar opiniões diferentes, que é justamente o que o Alexandre de Moraes tenta fazer. Olha como é que a cabeça da pessoa muda, né? Então, na cabeça dele, censurar as pessoas, impedir que plataformas que dá voz a milhões de pessoas existam, isto é lutar contra o nazismo, sendo que para qualquer mente sadia, isto é exatamente fazer o que o nazismo pregava. Então fica aí a sua opinião. Quem se assemelha mais ao nazismo? Aqueles que pedem a censura ou quem pede liberdade de expressão? Você acha que o nazismo teria existido se as pessoas da Alemanha pudessem ter se pronunciado contra uma ideologia autoritária ou não? E o controle da mídia não é exatamente o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer com as regulamentações
que ele tenta impor no nosso país constantemente, né? Redes sociais só continuarão a operar se seguirem legislação. Se tem alguém que tenta controlar a mídia o tempo inteiro, é Alexandre de Moraes. É muito engraçado, gente. Alexandre de Moraes está fazendo exatamente o que Goebbels fazia e tem a capacidade de fazer um discurso dizendo que ele está lutando contra o que Goebbels poderia ter feito. É o cúmulo do absurdo.